Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto! Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Já vou começar de cara com a pergunta: invisto em CDB ou CDI, Bru Aleman? Ai, meu senhor, eu vejo luz no fim do túnel, que um dia todo mundo vai entender sobre isso. Perfeita, tudo bem, Bru? Tudo bem, e você, Babi? Tudo certo, e você aí nos escutando, bem-vindo, bem-vinda a mais um Faz as Contas com a nossa educadora financeira, Bru Aleman. Ai, muito feliz, e esse assunto, olha, eu acho que eu vou tirar muita dúvida. Vai, com certeza, já tô aqui cheia de dúvidas, já até escrevi no papel, e hoje a gente vai saber sobre CDI, né? Isso. Esse índice que, na verdade, eu não entendo nada, então, por favor, Bru, já começa tirando minhas dúvidas. O que é CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, ou também utilizado como indexador dos investimentos. O que é isso? Sabe o CDB do Nubank, por exemplo, que você compra? Ele está atrelado a uma rentabilidade que pode ser 100% do CDI, 120% do CDI. Tá vendo que ele é só uma taxa ali? Então pensa no CDI agora como uma taxa. E como que essa taxa é definida, que eu acho que é super importante falar para vocês, né? Essa taxa ela é utilizada para que um banco possa emprestar dinheiro para o outro. Então ela é sempre um pouquinho abaixo que a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. A gente sempre fala que tá muito próxima, né? Porque ele é um cálculo diário. Então eu não posso falar, hoje o CDI tá 2,2, porque amanhã pode estar 2,3. Ele muda diariamente, apesar de ser muito pouco. O cálculo dele é diário. Perfeito, agora que a gente já sabe, né, que é uma taxa, a pergunta a quais investimentos, né, o CDI está atrelado? Então, ele está atrelado, na verdade, a todos os investimentos, vamos dizer assim. Mas daí existem dois diferenciais. Se a gente utilizar a palavra atrelado, é isso. Mas existem duas grandes diferenças. Quando ele é indexador de um determinado produto, em que a sua rentabilidade está vinculada àquilo, são os produtos pré-fixados de renda fixa. Então, como eu comentei, o CDB, o LCA, o LCI, a taxa está pré-fixada. Você sabe, quando você está comprando aquele título, tem muita LCA e LCI, 84% do CDI. Então, você já sabe mais ou menos, apesar de você não saber o certo, mas você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar ali, né? Você tem a rentabilidade daquele dia, você sabe o percentual que vai render. Você tem um CDB, 100%, 200% do CDI. É aquilo que vai render. Mas você tem um outro lado do CDI. Se não for contar atrelado a esse determinado produto, ele que determina a rentabilidade, ao mesmo tempo ele é utilizado como benchmark. O que é o benchmark? Muitos produtos de investimento tentam chegar próximo a ele ou ser melhor do que ele. Então o CDI ele é utilizado como um padrão. E ele fala, olha, esse fundo de investimento, ele tem um benchmark que é 120% do CDI. O que isso significa? Que ele quer superar 120% do CDI como rentabilidade. Mas é certo disso? Não, porque não é uma taxa pré-fixada. E daí são os riscos de qualquer tipo de investimento. Então você vê que ele está ali no investimento de qualquer forma, seja numa taxa pré-fixada ou sendo comparado à rentabilidade ou promessa de algum determinado produto que quer chegar perto daquele percentual ou ultrapassar aquele percentual do CDI. Muito legal essa informação que você disse, que a cada dia, né, muda, diferente da Selic, que é a cada 45, né, Exato. que a gente fica esperando. O CDI, ele é mais rápido ainda, a cada 24 horas ele já muda, né, o percentual. Exatamente. E aí eu gostaria que você explicasse, Bru, um pouco daquilo que a gente viu há muito tempo, de alguns investimentos a 200% do CDI, algumas coisas assim, sendo vendidas como se fosse algo muito lucrativo. O que é isso? Como é que funcionou isso? Nós vivemos em momentos diferenciados, né? Toda vez, eu queria já trazer uma lição. Toda vez que a gente fala em relação a investimentos, principalmente nessa crise que nós passamos, com uma taxa baixa, né, uma taxa Selic baixa, histórica, às vezes você precisa resetar o que você sabia. Eu acho que o que está dificultando todo mundo a conseguir investir é você viver o passado.
Então sim, no passado, com a Selic muito alta, esse 100%, 200% do CDI, ele chegava a 2 dígitos. 14% numa renda fixa, você conseguia ganhar esse dinheiro com uma Selic muito alta. Ela chegou a ser muito baixa e agora ela está levantando novamente. Então, o que você precisa tomar cuidado? Primeiro, deletar o que você sabia e pensar quanto que está a Selic hoje. Então, olha lá. Então vamos supor, eu vou supor aqui, porque sempre muda e esse podcast ele vai ficar perene, né? Não vai ficar só da data de hoje. Sim. Então vamos supor que a Selic hoje esteja 5%. O CDI vai estar muito próximo daquilo, certo? Então se você pegar um produto pré-fixado, ou se você pegar, por exemplo, essas carteiras digitais, vai render 200% do CDI. Tá bom, o CDI rende muito próximo disso e vai render em torno de 9%. Vamos se dizer, né? Fazendo um cálculo aqui de padaria péssimo. Mas só para eu trazer para vocês. Bruna, tá valendo a pena. Tô chegando a quase 10% ao ano. Qual que é o ponto desses produtos específicos? Que eles duram de 30 a 45 dias e eles têm um limite de ganho que é de 1.000 a 2, 3, 4 mil reais só. Então não é que você vai ganhar dinheiro eternamente. Eles nada mais, nada menos que estão promocionando para que você coloque o seu dinheiro da reserva de emergência ali. Só que você tem um limite, um teto para ganhar, logicamente, porque senão seria uma taxa muito alta que todo mundo poderia ganhar de retorno e que o mercado não pratica. Então leia as pequenas letras do regulamento. Isso daí é o principal erro, tá? E eu falo, quando você contrai uma dívida, quando você vai fazer um investimento, leia as pequenas letras. Então, quer dizer, no fim, você não vai ganhar 10% ao ano. Porque aquilo tá valendo por 30 dias. Realmente faz a diferença você mudar todo o dinheiro que você tem? Não, investimento quando a gente pensa para deixar o dinheiro lá. Para você fazer 1 ano de aniversário, 2 anos de aniversário, 3 anos de aniversário. Para você pegar a rentabilidade inteira daquele produto que você está investindo. Então, compensa? Ao meu ver, não compensa. Leia as pequenas letras. Você não tá ganhando. Ele tá te vendendo. Por quê? Porque é bonito vender 200% CDI. Nossa, uma educadora financeira é tudo, né, gente? Eu espero que você que tá escutando esse podcast já tenha anotado. Se você não anotou, volta aí alguns minutinhos e anota isso que ela disse, porque foi muito importante, né? A gente vê em todos os lugares, TV, rádio, na internet, às vezes algumas ações promocionais, né, com CDI atrelado, e as pessoas falam, gente, mas o que isso significa? Como assim, né? Um percentual tão alto? Então, foi muito legal você ter esclarecido isso, Bru. Não, e é isso, por isso que eu me posiciono muito como educadora, né? Porque eu não tô aqui pra tomar a decisão de vocês, mas eu tô pra puxar essa orelha e falar, pelo amor de Deus, leia o que tá escrito ali, gente. Não se iludam com números grandes. Números grandes no investimentos é cilada, Bino. Sai correndo. Ninguém tá aqui, né? Eu ainda não fiquei, ninguém vai... A gente não vai se tornar milionário do dia pra noite. A gente não ganha um dinheiro absurdo e esse 200 CDI não vai mudar a sua vida. E tem uma frase que você diz que eu nunca mais esqueci, que é aquilo, você vai enriquecer se você trabalhar. Exato. Né? Não vai ser um investimento que vai, nossa, render pra caramba, nossa, vai te transformar em rico, né? Exato. Não, você trabalha, você faz ali o seu patrimônio e o investimento, ele só vai te dar um empurrãozinho pra render mais. Exatamente. Independente do trabalho, seja CLT, seja renda fixa, é trabalho. Qualquer coisa que exija sua força, seu intelecto e você seja bem remunerado por isso. E aí sim você vai impulsionar seus investimentos. Muito legal. Então agora vamos para a pergunta que abriu esse podcast. Vamos. Bru, quero fazer um investimento a médio prazo. Eu invisto no CDB ou no CDI? Ai, senhor. Ai, apague a luz. Vou sair correndo. Não, olha o mistério. Brincadeiras à parte, mas daí agora eu vou trazer vocês. Pessoal, não confundam. Vocês estão confundindo totalmente o que é a taxa da rentabilidade. Então, o indexador que nós acabamos de falar, esse produto rende tantos % do CDI de um produto especificamente. CDB é um produto.
Mas também tem um outro pulo do gato desses problemas de marketing, né? Porque eles te vendem que é um 200% CDI e você nem sabe que aquela carteira digital, ela não rende sozinha. Ela precisa ter um produto por trás. Você não sabe nem aonde você tá investindo, E o produto por trás é um CDB. Entendi. Então a pessoa acha que tá investindo em CDI. Exato. Mas é só a regrinha ali do que vai render, que é... CDI é a rentabilidade. Então, assim, vamos supor. Então, o que é o CDB? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. E daí você pode ter o CDB de vários bancos, enfim, você pode ter. Eu posso ter um CDB do Nubank, eu posso ter um CDB do Inter, eu posso ter um CDB do Banco Máxima, do Banco BTG, enfim. Você pega o CDB que você quiser. Aí, cada CDB, como que eu escolho? Daí eu escolho o CDB pré-fixado ou pós-fixado. E daí, quando eu vou escolher aquele meu CDB, ele pode estar vinculado a algum indexador. Como que normalmente a gente escolhe? Então, liquidez diária para reserva de emergência ou aqueles com prazo de vencimento para se a gente quiser médio e curto prazo. E aí vem a rentabilidade. Um rende 80% CDI, o outro rende 90% CDI, o outro 100% CDI. Então, você tá vendo? A gente não saiu do produto, mas eu estou abrindo para vocês até a gente chegar na rentabilidade. Então, o CDI é a rentabilidade daquele produto. Então, não vamos confundir. E essas carteiras, daí voltando como eu comecei, essas carteiras digitais, geralmente também, leia letrinhas pequenininhas. Elas estão vinculadas a algum CDB. A maioria delas. São pouquíssimas que não estejam vinculadas a algum CDB, enfim, que tem algum tipo de produto. Posso estar até errada. Eu tô falando dessa forma porque eu não conheço todos, né? Mas, ao meu ver, até por umas questões de legalidade, tem que estar vinculado a um CDB de liquidez diária. Então, se nada mais é que a sua conta ali está atrelada àquele determinado CDB, entendeu? Que está rendendo CDI. Gente, eu vou sair desse podcast, dessa gravação, sabendo tudo sobre CDI. Adorei, mas antes da gente terminar, eu acho que é pertinente eu deixar aqui mais uma pergunta para você responder. O que todo mundo precisa saber sobre CDI? Então, o CDI você precisa pensar que ele anda muito próximo à taxa Selic, né? Então ele é determinada essa rentabilidade. Você precisa saber diferenciar, então, nos produtos de renda fixa, ele é a rentabilidade, então já resumindo, ele é a rentabilidade. Então quando você vê produtos abaixo de 100% de CDI, pode ser que eles não sejam tão interessantes, porque você tem rentabilidades melhores. Terceiro ponto que eu não trouxe em nenhuma das outras perguntas, mas eu vou trazer agora, né? O CDI, por que é importante você ter pelo menos uma rentabilidade quando a gente fala, por exemplo, de reserva de emergência? Por que é importante você ter pelo menos 100% de CDI? Porque a poupança de hoje, ela rende 70% da Selic, certo? Mais uma taxa referencial, que é uma taxa, enfim, X. Ela vai somar um pouquinho, mas não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Se você pega um percentual do CDI, o CDI já é um pouquinho mais baixo que a Selic. Então, se você tem um percentual, você pega uma LCA com 84% de CDI, pode ser que chegue muito próximo à poupança. E o 100% do CDI, pelo menos você está chegando minimamente o mais próximo da inflação. Então, quando você for escolher o produto, pensa bem em relação a isso e faça matemática, gente. Padaria, né? Calculadora, papel e caneta, coisa simples. Ninguém precisa ser matemático para saber dessas coisas. É só saber se faz sentido ou não. E ele é muito utilizado, então, quando você pega produtos com, vamos dizer, mais riscos, como ações, você vai ver muito gráfico comparativo de quanto que o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores, e o quanto que está rendendo em relação ao CDI. Porque é essa forma que eles vendem produtos mais arriscados, né? Então aí é o pulo do gato. Você tem que saber que toda vez que está vinculado a um produto mais arriscado, ele vai te trazer que os percentuais do CDI são muito mais altos, mas sempre tem em mente que tem mais riscos, né? Então tome cuidado. Realmente, se você quiser potencializar os seus ganhos, você vai ter que abrir mão de parte da segurança. O CDI pré-fixado, ele vai te dar aquela segurança que é aquilo que você está estável. Aquele que vai estar vinculado e comparando o CDI, assim, eu quero ultrapassar esse valor do CDI, eu estou comparando com o Ibovespa, tem mais risco. Então aí vocês escolhem, mas nunca coloquem todos os ovos na mesma cestinha.
Perfeito. Bru, aprendi muito. Muito obrigada por mais um papo, mais um ensinamento. Imagina. Queria deixar uma dica aqui, né? Eu tava até lendo, porque Por favor. eu vou acompanhando, gente, é tanta informação. Mas pra resumir, o CDI é um CDB entre bancos, né? Porque quando você faz um CDB, você nada mais que eu, investidora, tô emprestando dinheiro para aquele banco porque ele tá precisando. Então você não precisando necessariamente, mas isso ajuda na parte financeira dele, né? Ter essa captação de dinheiro. O CDI é interbancário, né? Certificado de Depósito Interbancário. Nada mais é que um CDB, entre aspas, entre os bancos, e eles fazem isso. E isso funciona muito, eu tinha até gravado num outro podcast que a gente acabou tirando, porque não acho que o banco no final do dia tem dinheiro, né? Muitas vezes você precisa de um banco pro outro emprestar dinheiro no